Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, os ossos eles possuem irregularidades na sua superfície e essas irregularidades são denominadas de acidentes ósseos. E esses acidentes, eles estão presentes em locais do osso, na porção do osso onde nós temos contato com vasos sanguíneos, com tendões, ligamentos, nervos, entre outras estruturas. Esses acidentes ósseos, eles servem muitas vezes de referência anatômica e de acordo com a sua morfologia e localização, eles vão receber nomes específicos. Então na aula de hoje, a gente vai trabalhar os principais acidentes ósseos que são importantes para o estudo do sistema esquelético na anatomia humana. Os acidentes ósseos nada mais são do que características anatômicas que estão presentes na superfície dos ossos. Em outras palavras, eles são os relevos que a gente encontra na superfície do osso. Eles podem se apresentar na forma de depressão, saliências, aberturas, orifícios, e que muitas vezes são resultados de uma força de tração ou de uma força de compressão que os ossos sofrem. Esses acidentes ósseos, eles podem ter várias funções, tá? Alguns são importantes para fixação de músculos ou até mesmo são importantes para prender os ligamentos de uma determinada articulação, tá? Outros acidentes ósseos possibilitam a passagem de uma artéria por dentro do osso. Algumas artérias ou veias precisam atravessar os ossos para chegar em um determinado local. E esses orifícios, essas aberturas possibilitam isso. Ou até mesmo para passagem de tendões. Algumas aberturas possibilitam a passagem de um tendão, guiando esse tendão por um determinado caminho, auxiliando dessa forma no movimento de alavanca ou até mesmo mantendo o tendão em uma determinada posição. É importante também perceber que o tipo de acidente ósseo presente na superfície articular de um osso vai determinar a amplitude de movimento daquela articulação. Ou seja, de acordo com o acidente ósseo que está presente na extremidade do osso, no local articular, nós teremos uma articulação que possibilite mais ou menos movimento, tá? Ou ainda que determine qual tipo de movimento que aquela articulação ela vai realizar. E agora vamos discutir quais os tipos de acidentes ósseos que a gente encontra na superfície do osso. E a gente vai dar início trabalhando as depressões, tá? A primeira depressão que a gente vai trabalhar é a fossa. A fossa é uma região no osso mais deprimida, Ou seja, eu tenho uma depressão sinuosa que muitas vezes é usada como uma superfície articular, tá? Nesse caso aqui a gente tem a depressão presente no osso occipital, que é chamada de fossa cerebelar. A fossa cerebelar é o local onde repousa o nosso cerebelo, tá? Então aqui a gente tem um crânio, foi retirado a parte superior da nossa calota craniana e a gente consegue visualizar a fossa cerebelar. Uma outra fossa bem conhecida é a fossa intercondilar, presente na extremidade distal, tá? Ou seja, na epífise distal do nosso fêmur, tá? Então, esse é o fêmur, epífise proximal, na epífise distal, entre os dois côndilos, que são essas saliências que a gente vai comentar mais posteriormente. Entre os dois côndilos nós temos uma fossa denominada de fossa intercondilar. Então percebam que é uma depressão, uma região deprimida, tá? Essa é a fossa intercondilar. E um outro exemplo é a fossa do olécrano. Fossa do olécrano está presente no húmero, o húmero que é o osso do nosso braço. Então essa é a fossa do olécrano. Ainda no húmero nós encontramos uma outra depressão, e essa depressão agora de uma forma mais alongada, uma depressão linear que nós vamos chamar de sulco. Então aqui, por exemplo, na região posterior da extremidade distal do nosso húmero, a gente tem a presença de um sulco onde repousa o nervo ulnar.
Então esse é o sulco para o nervo ulnar, tá? Então por aqui vai estar passando o sulco para o nervo ulnar, que é bem comum as pessoas algumas vezes terem um impacto nessa região aqui do cotovelo, né? Logo abaixo desse epicôndilo, que é um outro acidente ósseo que a gente vai comentar mais na frente, e muitas vezes tem aquele choque, né? Aquela sensação de choque na região do nosso membro superior. No fêmur, nós encontramos aqui a fóvea da cabeça do fêmur, que é um local para inserção do ligamento redondo que prende a cabeça do fêmur ao nosso osso do quadril, né? Lá na fossa do acetábulo do osso do quadril. Agora vamos falar um pouco das saliências encontradas na superfície dos ossos, tá? Ou seja, das elevações que estão presentes na superfície do osso. A primeira elevação que eu quero destacar, a primeira saliência, é a cabeça. O que é uma cabeça? A cabeça é uma extremidade articular que normalmente é redonda e grande, né? Uma extremidade arredondada, e que frequentemente ela vem separada por uma região de estreitamento. Essa região de estreitamento nós denominamos de colo, tá? Então essa é a cabeça do fêmur, e aqui é o colo do fêmur, ou também chamado de colo anatômico. Então cabeça é essa região esférica, tá? Essa região arredondada. O húmero, que é o osso do braço, também vai apresentar a cabeça do húmero. E olha o estreitamento aqui que eu comentei com vocês, tá? O colo anatômico do húmero também está presente. No húmero, nós também encontramos uma outra saliência que é denominada de capítulo. O que é o capítulo? O capítulo é uma porção articular arredondada e pequena, tá? Então essa região aqui, ó, do húmero é denominada de capítulo. Uma outra saliência óssea que eu já comentei brevemente com vocês são os côndilos. Então os côndilos são uma proeminência articular arredondada e que normalmente ela se apresenta em pares. Aqui, ó, tem um côndilo lateral e aqui eu tenho um côndilo medial do fêmur. Tá? Então esses são os côndilos, são essas proeminências arredondadas, tá bom? Normalmente, próximo a um côndilo, nós temos a presença dos epicôndilos. Os epicôndilos são essas eminências que se localizam meio que superiormente à região dos côndilos, tá? Então aqui eu tenho também no fêmur a presença dos epicôndilos. Esse é o epicôndilo medial do fêmur e esse é o epicôndilo lateral do fêmur. Também encontramos epicôndilo na região do húmero. O húmero também vai apresentar os epicôndilos, ó, epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Aqui no húmero, os epicôndilos são um ponto de fixação para os músculos do antebraço, tá? Por isso que muitas vezes, né, pelo movimento repetitivo da musculatura do antebraço, esse epicôndilo ele pode apresentar um processo inflamatório que é conhecido como epicondilite. Aqui nós temos um osso do quadril e é possível observar na sua superfície uma eminência nessa região que é denominado de linha. Linha é uma pequena elevação linear, como a gente está observando aqui. Nesse caso, o osso do quadril apresenta a linha denominada de linha glútea. Linha glútea. Também conseguimos observar uma linha na região do fêmur, denominado de linha áspera. Linha áspera. Novamente no osso do quadril, também encontramos uma elevação mais aguçada, tá? Uma linha óssea mais proeminente, que é a crista. Então essa região aqui, ó, a crista do osso, tá? Essa é a crista ilíaca. No osso do quadril também encontramos uma projeção óssea afilada,
que é denominada de espinha, tá? Então essas aqui, ó, essa região mais afilada, tá? Mais delgada, nós denominamos de espinha. Então nós temos a espinha ilíaca antero-superior, espinha aqui novamente, ó, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior, póstero-inferior também, tá? Então essas regiões mais afiladas, ó, mais delgadas, a gente vai denominar de espinha. Nesse caso aqui a gente tem a espinha isquiática. As superfícies articulares que são mais lisas ou até quase planas, a gente denomina de face ou faceta, tá? Então aqui no fêmur, por exemplo, a gente tem a face patelar, que é o local onde está repousando a nossa patela, né? Que é aquele ossinho do joelho, antigamente denominado de rótula, atualmente a gente denomina de patela. Então aqui a gente tem a face patelar. Tá? Na região posterior do fêmur, nós também temos uma outra face, e nesse caso a gente tem a face poplítea. Face poplítea é onde repousa o músculo poplíteo, né? Onde vai estar passando também a artéria poplítea, a veia poplítea, o nervo poplíteo. Aqui nós temos uma tíbia, e nela nós encontramos um processo arredondado, que é denominado de maléolo. Maléolo, então esse é o maléolo da tíbia, também chamado de maléolo tibial ou maléolo medial. Temos aqui novamente o crânio, e agora eu quero destacar uma outra elevação óssea que é denominada de processo. Processo é uma projeção óssea, e aqui, por exemplo, nós temos um processo presente no osso temporal, que é denominado de processo mastoide. Processo mastoide. Ainda utilizando esse crânio, vamos destacar uma outra saliência, que é a protuberância. Então aqui, ó, vamos ir para a região occipital, tá? Então esse é o osso occipital, e aqui nós temos a presença da protuberância occipital externa. Protuberância occipital externa é a região onde há uma projeção do osso, tá? Então essa região onde eu tenho uma projeção do osso é denominado de protuberância. Aqui nós temos uma mandíbula, e nesse osso eu quero destacar a presença de um processo mais alongado que se projeta para a parte principal do osso, tá? Então esse projeto é denominado de ramo, tá? Então todo esse é o ramo da mandíbula. Na epífise proximal do fêmur, na sua extremidade proximal, nós temos a presença dos trocânteres. Trocânter são elevações grandes e arredondadas, tá? Então aqui nós temos a presença do trocânter maior e a presença do trocânter menor. Trocânter maior do fêmur, trocânter menor do fêmur. Mais uma vez no úmero, na sua extremidade distal, nós vamos encontrar a presença da tróclea. Tróclea é uma projeção articular arredondada. Ela vem do latim e significa polia, tá? Então aqui a gente tem a tróclea do úmero. Tróclea do úmero. Ainda no úmero, nós temos a presença dos tubérculos. São regiões eminentes, pequenas e elevadas, tá? Então aqui na região proximal, na epífise proximal do úmero, nós temos a presença do tubérculo maior do úmero e tubérculo menor do úmero. Aqui no osso do quadril, temos uma elevação grande e arredondada, que é denominada de tuberosidade, ou também conhecida como tuber. Essa tuberosidade está presente na região do isquio, do osso do quadril, então é chamada de tuberosidade isquiática ou tuber isquiático.
Agora vamos falar um pouco das aberturas, né, orifícios presentes na superfície dos ossos que vão possibilitar a passagem de estruturas como artérias, nervos ou até mesmo tendões. E vamos começar falando sobre as fissuras. Fissura é uma abertura em forma de fenda. E aqui a gente tem o crânio. Nessa vista anterior do crânio a gente consegue observar as fissuras orbitais, tá? Então essa aqui, ó, por exemplo, é a fissura orbital superior. Fissura orbital superior. Então fissura é uma abertura em forma de fenda. Já os forames, eles são passagens que permitem atravessar o osso, tá? Então o forame é um orifício de passagem. Por exemplo, nessa vista mais inferior do crânio, nós temos a presença de um grande forame que é denominado de forame magno, que possibilita a passagem aqui da nossa medula espinal, que se projeta do encéfalo em direção ao interior da coluna. Então esse é o forame, que é um orifício de passagem através do osso. Aqui nessa vista inferior também conseguimos observar canais. O que é um canal? O canal é um orifício que serve de passagem também de uma estrutura através do osso, tá? Sendo envolvido por uma quantidade maior de tecidos. A grande diferença do canal para um forame é que o canal ele vai realizar um percurso por dentro do osso, enquanto o forame ele é um orifício de passagem imediata. Então no canal a estrutura, seja uma artéria, uma veia ou nervo, ela vai realizar um percurso no interior do nosso osso. Por exemplo, o canal carótido, ele possibilita a passagem da artéria carótida da região cervical para a região da cavidade craniana para irrigar o nosso encéfalo. Aqui nós temos a presença de uma escápula para trabalhar com vocês um outro acidente ósseo que é denominado de incisura. Incisura é uma falha na margem de um osso, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma incisura denominada de incisura escapular. Incisura escapular. Novamente no crânio, pessoal, eu destaco a presença do meato. Que é um meato? O meato é um canal ósseo, tá? Então aqui a gente tem a presença do meato acústico externo, que está presente no osso temporal, tá? Meato acústico externo. E esse orifício de entrada do meato é denominado de poro. Então, pessoal, como podemos perceber, alguns desses acidentes eles são bem semelhantes, né? Isso acaba dificultando um pouco a sua distinção. Mas quando a gente observa o significado de cada um deles, né, observa os exemplos, isso vai facilitando a diferenciação entre eles. Então é importante para o estudo anatômico entender a definição de cada acidente ósseo antes da gente ir estudar a superfície do osso em si, tá? Então, se esse conteúdo te ajudou, curta, deixe o seu comentário, sigam o canal e até a próxima.